E aí galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal Como Somos. Como vocês sabem, eu sou o Prof. Nefton e esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos, os quais eu vou deixar aqui embaixo, onde eu estou descrevendo o processamento do RNA primário das nossas células. Então, se tu tem interesse sobre splicing, este é o vídeo que você vai assistir agora. Então aguarda a vinheta! Então tá, gente. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente sobre splicing. O splicing vai ocorrer sobre um mecanismo o qual está associado a características do intron. Como assim? Nós temos tipos diferentes de introns, os quais vão estar associados a mecanismos diferentes de splicing. Ah, não tô entendendo, prof. Cara, tu vai ter os introns do grupo 1 com um mecanismo de splicing, os introns do grupo 2 com outro mecanismo de splicing e assim por diante. Bom, os introns do grupo 1 e os introns do grupo 2, eles têm uma característica em comum. Eles realizam auto-splicing. Em outras palavras, eles não precisam de proteínas para realizar aquele processo de splicing. Então, como isso acontece? Nos introns do grupo 1, nós temos, por exemplo, aqui, exon, intron, exon, intron, exon. Aqui nós temos uma região de splicing, certo? O qual vai finalizar com uma uracila e uma adenina. A adenina está no intron e a uracila está lá no exon, certo? E eu vou dar um super zoom para a gente ver o que está acontecendo lá, bioquimicamente falando. Então, o objetivo é fazer com que esse exon se una a esse exon e nós teremos uma região exon-exon que posteriormente vai poder ser traduzida em proteínas, né? Essa é a nossa ideia, certo? Então, pensando em uracila e adenina, elas estão aqui conectadas, como eu mostro aqui para vocês, a gente vai ter a nossa uracila, que está conectada lá com a nossa adenina. A uracila pro lado de cá, nós vamos enxergar então o resto do nosso exon, e no caso da adenina, pro lado de cá, nós vamos enxergar até um determinado momento o resto do nosso intron, certo? Bom, este auto-splicing ocorre na presença de nucleotídeos. Quando esses nucleotídeos, no caso aqui a guanina, se aproximam deste exon intron, nesta região aqui de splicing, ela vai atacar 3, o carbono 3, o fosfato que está ligado no carbono 3, que está fazendo a ligação entre o exon e o intron por estes dois nucleotídeos. Isso vai fazer com que esta uracila se transforme nisto aqui, uma uracila com final 3', certo? O qual também está representado aqui. E a gente vai e volta, tá, gente? E logo em seguida, quando esse ataque nucleofílico ocorre, nós temos então a formação de um grupo OH aqui, que vai ser reativo posteriormente, tá? Essa guanina que quebrou, que fez a desunião do exon e do intron, ', vai se ligar àquela adenina do intron. E ela vai fazer essa junção. E aqui nós temos uma junção comum, né? 5', 3' ou 3', 5'. Tá? A gente tem uma ligação bem comum aqui. Então é isso aqui que está acontecendo na primeira reação que ocorre nos introns do grupo 1, para que haja separação do exon-intron na parte mais proximal da molécula. Então, após isso aqui acontecer, nós teremos um exon que tem uma uracila com OH reagente. Essa moléculazinha vai atacar a guanina do exon seguinte e nós vamos ter uma guanina liberada aqui, uma guanina livre, também com região OH. Neste mesmo momento, essa reação faz com que haja a junção de um exon e do outro exon. E daí nós temos ali a região uridina, fosfato, uridina. Tá? Uracila, como vocês quiserem chamar. Tá, gente? E daí a gente vai ter, então, é assim que acontece o processo de splicing dos introns do grupo 1. Ok? Já os introns do grupo 2, a gente tem uma pequena diferença. Aqui nos introns do grupo 2, nós vamos ter que uma adenina de dentro do intron, ela não está vindo de fora, não é uma guanina vindo de fora que é requerida lá no intron 1, no intron do grupo 1. Ela está dentro já do nosso intron, ela vai atacar a ligação da uracila lá do exon anterior
fazendo com que haja uma estrutura secundária aqui sendo formada, onde a gente tem uma uracila altamente reativa com um laço conectado ainda ao outro exon. E isso vai fazer com que essa uracila reativa vai atacar a ligação da uracila que estava naquele exon, que estava conectando ainda a adenina que estava aqui no intron, e dessa forma a gente vai ter o mesmo tipo de ligação final, o qual ocorre aqui nos introns do grupo 1. Tá? Então uma grande diferença entre um e outro é que aqui a gente vai ter a liberação deste laço, e este laço vai ter essa adenina aqui, coitada, por exemplo, ela tem 3 ligações fosfodiéster nela, né? Então é muita ligação na coitada da adenina. E a gente tem aqui uma extremidade OH. Tá, gente? Então a semelhança entre eles é que eles sofrem auto-splicing, e as diferenças são basicamente que nós temos aqui um ataque nucleofílico de uma adenina que está dentro do intron para realizar a primeira etapa da reação, e aqui nós temos a necessidade de nucleotídeos que estão fora do nosso RNA para iniciar a reação, sendo que a reação final é muito similar, né? A gente vai ter aqui um ataque nucleofílico de uma uridina em relação ao próximo nucleotídeo que vai estar presente no exon posterior. Tá, gente? Então, este aqui é o processamento que ocorre em intros de grupo 1 e intros de grupo 2. Agora a gente vai para a próxima tela. Então, gente, nessa tela eu trago os 2 últimos tipos de introns que são referentes aos seus tipos diferentes de splicing. O primeiro que eu trago bem aqui são os introns do spliceossomo. Mas o que é o spliceossomo? O spliceossomo são ribonucleoproteínas, os quais também são chamadas de SNRPs. Essas ribonucleoproteínas nucleares, elas apresentam RNAs de em torno de 100 a 200 nucleotídeos, os quais são chamados de shRNAs ou pequenos RNAs. Os mais conhecidos são os 1, 2, 4, 5 e 6, que é os que nós vamos falar aqui agora. Então, se perguntarem para vocês o que forma um spliceossomo, são as ribonucleoproteínas e juntamente com os pequenos RNAs, os shRNAs. Tá, gente? Bom, para que haja o splicing desse tipo de intron, nós temos que ter a formação, a montagem do spliceossomo sobre a região intrônica, o qual terá os sinais de corte. Que sinais de corte, professor? Bom, normalmente esse tipo de intron apresentam sequências GU na região 5' e sequências AG na região 3'. E nucleotídeos muito específicos, neste caso dos introns do spliceossomo, estarão alocados próximos à região AG. Eu coloco aqui esse nucleotídeo adenina que está aqui salientado como essencial para o processo, pois ele que vai ser o intron que vai atacar uma guanina aqui do outro lado. Bom, mas quando se tem esses introns sendo sintetizados, as ribonucleoproteínas, os quais apresentam os RNAs pequenos, o 1 e o 2, vão até essas regiões que sinalizam a alocação do spliceossomo. Então o 1 vai ter lá uma possibilidade de ligação aqui, e o 2 também vai ter sua possibilidade de ligação aqui. Após a alocação de U1 e U2, existe a atração de U4 e U6, os quais vão se alocar sobre o RNA também, e a atração de U5. Neste momento nós temos o spliceossomo montado, mas ele está inativo. Para que o spliceossomo seja ativo, é necessário que haja a retirada de U1 e U4. Quando não se tem o U1 e o U4, ocorre uma modificação conformacional nessas proteínas, entre outras que também estão envolvidas, os quais fazem que a adenina nucleofílica ataque aquela guanina que deve estar nessa região intrônica, tá? Pelo ataque da guanina a essa região intrônica, nós vamos ter aqui a formação de uma região 3' OH, tá? Que vai estar na parte do nosso RNA, o qual tem a 5' conectada nele.
E esse processo vai fazer com que haja a junção e a formação de um laço, como vocês enxergam aqui, que vai conter o intron mais o 6, o 5 e o 2. Este laço vai ser liberado no final do processo, tá, gente? Aqui vai ser o laço com o 6, o 2 e o 5, e o RNA final vai ter então o seu exon e o seu outro exon conectado entre si. E aí isso vai acontecendo em todas as regiões desse tipo de intron do spliceossomo, tá? Esse é um processo absurdamente simplificado, mostrado dessa forma, tá? Mas vocês têm que ter em mente que não somente essas proteínas vão estar alocadas nessa região do spliceossomo quando é necessário que esse processo ocorra. Se terá no mínimo mais 50 proteínas, 60 proteínas, e alguns livros ainda trazem que mais 100 proteínas ao total estariam sobre essa região de spliceossomo. Então são muitas proteínas trabalhando em conjunto. O último intron do nosso grupo é o intron do grupo 4. Esse intron do grupo 4, que na verdade não é considerado o grupo 4 per se, porque ele é muito pouco estudado, mas se sabe que ele requer energia de ATP, o que é diferente lá da nossos introns do grupo 1 e grupo 2. Ele também requer uma endonuclease, que vai clivar as regiões intrônicas. E ele também requer uma ligase, como acontece lá no nosso DNA, quando a gente está fazendo a síntese da fita atrasada, tá, gente? Então, vocês podem deixar o like de vocês, se inscrever nesse canal, porque o próximo microvídeo vai ser sobre a nossa cauda poliadenilada.